Boa tarde. O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do Ministério Público, tem o prazer hoje de realizar a segunda oficina alusiva ao projeto Rede do Bem, versando sobre o tema central suicídio e automutilação, aspectos jurídicos e interdisciplinares. Hoje teremos o tema cyberbullying, visando discutir acerca das agressões perpetradas por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação. O cyberbullying, apenas para, digamos, efeitos genéricos, é uma forma de hostilizar alguém por meio da internet e outras tecnologias, mas o nosso palestrante vai explicar bem melhor a questão do cyberbullying. As marcas para quem sofre este tipo de tratamento hostil, que pode ser praticado por uma ou mais pessoas, por um grupo, por exemplo, elas são profundas e podem resultar em depressão, isolamento social, e, em casos mais graves, até em suicídio. Nesse sentido, a prática do cyberbullying vem preocupando especialistas, pais e educadores de todo o mundo, pois, devido à velocidade com que a internet está crescendo e se disseminando, né, o uso destas ferramentas e meios de comunicação modernos passou a gerar um efeito multiplicador muito grave, né, no sofrimento das vítimas. E no que se refere à defesa das vítimas, né, odiernamente, em diversas capitais, delegacias de polícia especializadas no combate a crimes de informática, né? Porém, em determinados casos, dependendo das agressões vivenciadas, é importante também que a vítima receba tratamento médico e psicológico especializado, né? São todos aspectos a serem hoje discutidos. E nós temos uma pessoa muito especial para falar desse tema aqui hoje, o meu amigo, professor Lélio Braga Calhau, né, autor deste livro aqui, Resumo de Criminologia, né, entre outras obras, e ele é promotor de justiça, além de meu amigo, é meu colega também, é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é professor de criminologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público de lá, é doutorando em Direito Ambiental pela Escola Superior Dom Helder Câmara, né? Vai até 2024, mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos, né? Concluído em 2020, é especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e é especialista em Psicanálise pela Univale. Então, e é ainda especialista em Direito Penal e Processual Penal pela FAD-Vale, né, com graduação em Psicologia pela Univale. Então, vejam que uma pessoa com um preparo excepcional, que tem já no sangue a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né? E que vai hoje nos brindar com uma palestra sobre o cyberbullying. Depois da exposição do professor Lélio Cabral, nós teremos a oportunidade para perguntas, não é, que me serão repassadas pela nossa briosa equipe da Escola Superior do Ministério Público, e aqui hoje temos também a Aline aqui, na assistência, também a equipe da tecnologia de informação. Então, as perguntas me serão repassadas e, então, o nosso professor também poderá respondê-las, né, dentro do tempo de que dispomos. Essa oficina durará aproximadamente, ou pelo menos até por volta de 19 horas. A palavra é sua, professor Lélio Cabral, meu caro amigo e colega. Ana, muito obrigado, é um prazer muito grande para mim estar aqui
com vocês na Escola Superior do Ministério Público do Maranhão e recebi um convite da professora Ana Luísa Almeida Ferro. É muito importante para mim, porque eu sou criminólogo tradicional e eu posso registrar que hoje, provavelmente, Ana Luísa é uma das maiores autoridades da criminologia tradicional, aquela de Sutherland, do Beccaria, do Albert Cohen, de Merton. Então, Ana, eu queria te agradecer pelo trabalho fantástico que você fez pela criminologia no Brasil, e estar aqui recebendo esse convite seu é uma honra para mim. E estar aqui com vocês no Ministério Público do Maranhão é mais uma honra ainda. Aqui eu conheço o Cláudio Guimarães, representante da criminologia crítica. Isso. Conheço o Sandro, que está indo com a marquinha perto aí de vocês, aí, está a 200 e poucos quilômetros da capital. E é um prazer estar com vocês aqui e falar de cyberbullying. Eu trouxe aqui algumas anotações que eu acho interessantes para a gente, dentro do tema central, do tema núcleo desses encontros, vai ser bem esclarecedor para vocês todos sobre o que o cyberbullying pode afetar uma pessoa, como que pode afetar e levar essa pessoa até o suicídio. Então, eu vou subir aqui o material, só um momentinho, para a gente poder começar a apresentação. E eu espero que vocês gostem. Esse material foi desenvolvido... Peraí. Isso foi desenvolvido para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que eu errei alguma coisa. Eu quero falar só o seguinte, para começar aqui. Gente, cyberbullying, ele é um problema mundial. Ele não é um problema somente do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos locais no mundo onde acontece mais cyberbullying, e isso comprovado por pesquisas. Vamos, então, entender o que leva as pessoas a tanta dor, a tanto sofrimento, principalmente a população mais jovem. É interessante, né, porque vários estudos da criminologia ao longo das décadas apontaram o envolvimento de um grupo sempre aparece nas pesquisas, né? As pessoas entre 16 e 24 anos, né? Logicamente, no Brasil, quem está de 16 a 18 não comete crime, comete ato infracional. E de 18 para 24 anos seriam os jovens adultos, né? E o que acontece é o seguinte, muitas vezes essas pessoas também são vítimas de crimes. E o cyberbullying, embora não seja um crime, não existe o tipo penal de cyberbullying no Brasil, ele é praticado por atos complexos, atos que podem ser divididos, e muitas vezes eles vão configurar alguns crimes isolados, como ameaça, uma difamação, calúnia. E ele é um problema que afeta toda a humanidade. Vamos entender, então, por que essa população que eu falei com vocês aqui, esse grupo específico, né, de pessoas entre 16 e 24 anos, ele é muito afetado pelo cyberbullying também. Eu começo deixando para vocês aqui um convite para que vocês conheçam a minha plataforma de exposição das minhas ideias. Eu sou promotor de justiça há 19 anos, fui advogado criminal por 5 anos, fui jurado, gosto da criminologia, fui aluno do Canedo lá em 1998, num curso que ele fez lá em Governador Valadares, quando eu o levei lá. E desde aquele momento eu me apaixonei pela criminologia, então gosto de estudar tudo que envolve o crime. Tanto que eu acabei fazendo psicologia, e no curso de psicologia eu estudei o experimento Stanford de prisionerização, né, que já virou até filme. Foi aquele caso lá na década de 70, foi em 71, onde o professor Philip Zimbardo simulou um presídio no subsolo da Faculdade de Psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia. Então eu deixo para vocês aqui o convite para vocês conhecerem o meu canal, Senhor Criminologia, no YouTube. É um canal que, quando começou na pandemia, tinha 102 pessoas e saltou para 1.500 em pouco tempo. E é um canal onde vocês poderão ter certeza que o Ministério Público tem voz, onde a gente está procurando resgatar o papel que o Ministério Público, na minha visão, deve ter na área criminal, um papel de protagonismo, inclusive acadêmico. Então, o canal chama Senhor Criminologia. Eu peço que vocês se inscrevam e conheçam os vídeos da nossa programação no canal lá.
Vamos voltar para 1996 para a gente entender o momento atual. Em 1996, tinha acabado de ser lançado esse filme, Space Jam, um filme com o Michael Jordan. E ele fez um grande sucesso, era um filme muito engraçado, embora na minha visão de cinéfilo, era um filme que estava atrasado no tempo, porque é um filme que tinha muito mais a ver com os anos 80 do que com os anos 90. 1996, por curiosidade, me marcou minha vida, que foi quando eu pedi demissão no Banco do Brasil, depois de 10 anos que eu estava trabalhando no Banco do Brasil como concursado, eu resolvi fazer o concurso de promotor, e eu me lembro que quando eu peguei o dinheiro da demissão voluntária, eu fui para São Paulo, não conhecia São Paulo, sou de Governador Valadares, interior de Minas, e quando eu cheguei lá em São Paulo, a primeira coisa que eu vi foi esse cartaz do Space Jam, num dos prédios lá. 1996 era o nascimento da internet no Brasil. Foi quando ela estava começando ainda, ela começou a se popularizar. A internet entrou no Brasil com força entre 94 e 95. Em 96 ela já estava começando a se expandir. Mas, você que está acostumado a mexer na internet hoje, dá uma olhadinha aqui comigo, como que era a internet em 1996. Eu te convido até a entrar na internet aí, depois da nossa live, e olhar esse site do filme Space Jam. O estúdio, que, salvo engano, é o Warner Bros., o que ela fez? Ela deixou o site do filme Space Jam lá, sem mexer na internet. Então, o site do Space Jam é um fóssil digital. Você consegue ver como que era a internet em 1996. Não tinha música igual a gente tem hoje, não tinha vídeo, não tinha nada. Era tudo assim, muito precário. A música, eu lembro que a gente não usava esse padrão MP3, né? A gente usava um padrão que era MIDI. É tipo uma musiquinha de pianinho de criancinha. Era assim que a gente ouvia música naquela época. Não tinha. Não era fácil para a gente conseguir baixar um arquivo de música. Porque a internet, na época, ela era discada. Por telefone fixo. Não tinha como você usar... O Wi-Fi a gente nem sonhava. O Wi-Fi foi surgir uns 5, 8 anos, que foi popularizar mesmo, uns 8 anos depois ainda. Mas, basicamente, essa era a internet. Então, como é que a gente se comunicava com as pessoas? Por e-mail. E, muitas vezes, lá a gente tinha salas de bate-papo. Era a forma que os jovens e que as pessoas tinham de se comunicar, de trocar informação. O e-mail, vocês podem ver, que ele é o grande pilar do marketing digital. Toda estratégia do marketing digital, por mais que você veja propaganda paga no Instagram, nas mídias sociais, no YouTube, para tudo quanto é lado, você pode ter certeza que a hora do vamos ver, que é a hora de fechar a venda, vai ser pelo e-mail. Muito raramente vai ser por outro instrumento. Então você pode ver que o e-mail é muito forte. Ele já existia lá no início da internet e continua forte até hoje. Mas a gente não tinha muito recurso para conversar com as pessoas. Isso evoluiu. Hoje nós estamos aí, então, em 2020. Hoje nós temos uma nova fase na internet, que foi a explosão das mídias sociais. Com as mídias sociais, a comunicação ficou muito mais fácil. O Instagram, o YouTube, o Facebook, o Twitter. Pouco antes disso, né, tinha o MySpace, né, que já até não existe mais. Teve o Orkut, que fez muito sucesso no Brasil e na Índia. Mas essas são formas que as pessoas utilizam para se comunicar. E isso catapultou a internet. A internet, depois das mídias sociais, ela passou a ser muito mais utilizada. A informação e a comunicação entre os seres humanos foi no nível que a gente não imaginava na época do Space Jam. A gente sabia que a coisa estava indo rápido, mas ninguém imaginava que ia ser essa explosão poucos anos depois. Agora eu falo uma coisa com vocês. O que vem aí em breve? A gente nem tem condição de saber o que vai ser a internet brasileira, a nossa internet do dia a dia, nos próximos 5 anos. Por quê? A evolução da internet, muitas vezes, ela se dá por salto, por progressão geométrica. Dizem que a internet pode ter, em alguns casos, 250 vezes a velocidade da internet que a gente usa hoje. Isso, eu estou falando, para poucos anos. Talvez daqui a 3, 4 anos, a gente está com a internet 1000 vezes mais rápida. Por quê? Porque vai sendo tudo por saltos tecnológicos. E aí, como que será a comunicação dos seres humanos com uma internet 1000 vezes mais rápida?
como foi. A gente saiu lá do Space Jam, que era uma internet de escada, passou para a internet a cabo, passou por uma internet que era 480 pixels, a resolução para 4K hoje, 8K, já estamos assim muito mais... O que vai ser a internet, então, daqui a 3, 4, 5 anos, no sentido da comunicação das pessoas e da comunicação dos jovens? Será que a gente vai precisar de um celular daqui a 5 anos para usar a internet? Será que já não vai ter um chip? Ou será que nós vamos poder dar todos os comandos, os mais complicados, tudo por sistema, por interação de voz? O Siri já não responde tanta coisa para as pessoas que têm o iPhone, né? Eu me lembro que eu não tenho iPhone, nunca tive, mas eu gostava sempre de perguntar para o Siri, né? Perguntas difíceis, né? Para ver o que o aplicativo falava, né? Então, às vezes eu perguntava, Siri, isso eu vi em revistas, né? Siri, você gosta de mim? Siri, não, eu não tenho condição eu não tenho informações suficientes para te responder. Ou às vezes o Siri respondia, isso é uma pergunta difícil. Ou você não vai achar aqui a resposta para isso. Então, mas olha, isso para quem nasceu na década de 70, igual eu, isso é fenomenal. A gente está interagindo com a máquina nesse nível de informação. E não sabemos, com a entrada do 5G no Brasil, isso aí vai acontecer muito em breve, como é que vai ser o nível das interações. E o nível das interações também entre a juventude. E nós temos um outro problema que ninguém imaginava, que foi a pandemia do Covid-19 em 2020. Nós temos aqui uma matéria da Veja que aponta que o cyberbullying avançou entre os estudantes brasileiros. Gente, a educação no Brasil vai mudar drasticamente nos próximos meses. Ou nos próximos 3 anos. A gente está vendo aí cada vez mais esses grandes conglomerados educacionais se consolidando. O professor da década de 70, década de 80, que ele dava aula para 40 alunos de direito, não existe mais. Esse professor já foi substituído por um professor que tinha que tomar conta de 100 e poucos alunos, às vezes, misturando EAD com presencial. E agora, a gente tem professores de direito que estão lecionando para a turma de 500 alunos. Nós tivemos aqui informações que houve uma redução em algumas escolas, de direito, inclusive, de 50% das matrículas na pandemia. Provavelmente, muitas dessas pessoas vão migrar tudo para o EAD depois. O curso de direito, ele ainda não funciona no EAD, mas a administração já funciona. Eu acredito que não vai haver muito que se fazer para esse curso, muito em breve, ser todo EAD. Ou, pelo menos, não a parte do estágio obrigatório, a parte do estágio obrigatório ser presencial, mas eu não vejo como esses grandes conglomerados vão ser impedidos de daqui a alguns anos, há pouco tempo, as coisas mudam muito rápido, de oferecer o curso de direito no Brasil em AD. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer a qualquer momento, porque a tecnologia avançou muito rápido. Nós temos agora aí uma notícia que é de Portugal. Mais de 60% dos jovens foram vítimas de cyberbullying durante a pandemia do Covid-19. Ou seja, de cada 10 jovens em Portugal, 6, no mínimo 6, foram vítimas desses ataques que a gente chama de cyberbullying. Será que acontece só no Brasil, Portugal? Não, é um problema mundial. Vamos avançar para outro país aqui. Reino Unido, United Kingdom. O cyberbullying está em aumento, em elevação, no Reino Unido durante a pandemia do Covid-19. Para todo lugar que você olhar na internet, em todas as línguas, você vai encontrar matérias falando do aumento do cyberbullying, da cyberagressão, porque a educação está mudando. A educação está deixando de ser presencial e está se tornando educação virtual, com todos os seus prós e contras. Com certeza, o EAD, a educação à distância, ela tem muito problema, muitas dificuldades. E também tem lados muito positivos.
Mas um dos lados negativos é que a pandemia trouxe evolução para o EAD, trouxe o incremento do EAD, mas também trouxe o incremento do cyberbullying. O incremento do cyberbullying veio forte com a pandemia do Covid-19. E isso é uma realidade que vai ser difícil de ser controlada. E vamos entender por quê. O que se passa na cabeça dos jovens quando eles são vítimas, então, e por que eles são tão comumente vítimas do cyberbullying? Para a gente entender o cyberbullying, a gente tem que entender o contexto do cyberespaço. O cyberespaço é uma gigantesca praça pública virtual, onde as pessoas se encontram, as pessoas mantêm, as lojas vendem. Nós estamos vendo aí cada vez mais agora o conceito de marketplace, né? Você entra na Amazon, você compra livros, não só que estão estocados na Amazon, como livros que são vendidos por terceiros, via o aplicativo da Amazon. Então, você tem ali um mundo de relacionamentos comerciais, um mundo de relacionamentos sociais que haviam sido potencializados há pouco tempo atrás pelas redes sociais. E aí, não deixe de assistir, caso você não tenha assistido, um filme sobre o surgimento do Facebook. É um filme que deve ter mais ou menos uns 10 anos, a rede social, que é um filme fantástico. E ele mostra o início dessa explosão das mídias sociais e como que o Facebook, em tese, teria sido criado. Ele traz uma das versões possíveis para o surgimento do Facebook. É muito interessante para você que vai lidar com esse assunto, entender como esse assunto ele começou. O cyberespaço, então, ele é essa praça pública de encontro das pessoas, para comunicação, para namoros. Lá no cyberespaço, as pessoas se relacionam, se conhecem, marcam encontros. Elas têm uma vida. Muitas pessoas até criticam, né? Algumas redes sociais mais que outras, né? Eu já vi pessoas reclamando que no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo só bate a melhor foto, todo mundo está viajando, todo mundo... Mas isso faz parte da história da humanidade. As pessoas querem mostrar o que ela tem de melhor, o que elas têm de melhor, né? Então acontece, as pessoas sabem que aqui, muitas daquelas fotos ali não correspondem à realidade de uma vida, de um ser humano, com todos os seus aspectos positivos e negativos. Mas há pessoas que até começam a desenvolver transtornos de ansiedade por conta desse cyberespaço. Por quê? Por causa da imagem que elas querem ter no cyberespaço. Elas querem que as outras pessoas tenham imagens positivas. Algumas querem ser youtubers, querem ser influentes digitais, né? Elas querem ser influenciadores digitais, né? E a pessoa, cada um tem um objetivo ali, outros só querem se comunicar. Eu mesmo gosto de desenvolver as minhas ideias, mas cada um tem seu objetivo. E as mídias sociais são interessantes, porque é uma grande praça pública. As empresas vendem, as pessoas se comunicam, as pessoas se conhecem, marcam um encontro, casa, namora, separa, divorcia, tem de tudo. Tem de tudo que acontece ali. Mas a reputação da pessoa nessa praça pública que é o cyberespaço, ela é importante. Ela está, de alguma forma, no centro. Porque aquilo ali é como se fosse uma vitrine para os criadores de conteúdo mostrarem, divulgarem seus trabalhos e para as pessoas se apresentarem. Há até redes sociais hoje que tratam de encontros das pessoas, busca aproximar pessoas de todos os tipos. O que acontece? Para o jovem, essa reputação marca ele muito mais que para um adulto. É lógico que para um adulto, eu já atuei em vários casos de crimes praticados pela internet, por redes sociais, que se transformaram em processos criminais de calúnia, difamação, injúria, ameaça. E tem o adulto, tem um dano moral, tem a lesão civil, tem a lesão ao bem jurídico criminal, e realmente é um processo de dor.
mas não se compara à dor que um adolescente ou um jovem adulto sente. Porque ele está em desenvolvimento ainda, ele tá começando a desenvolver, ele está começando a amadurecer, e aquilo ali tem uma diferença de nós para eles. De nós que nascemos na década de 70, por exemplo, para essas pessoas que estão fazendo 16, 18 anos agora. Eles são o que na doutrina, alguns autores, e aí essa expressão é do Mark Prensky, ele chama de nativo digital. O nativo digital é aquela pessoa que já nasceu com a internet, ele não consegue conceber o mundo. Por exemplo, o meu mundo, eu sou da década de 70. Eu tenho meu mundo online e meu mundo offline. Eu estou na internet, estou fazendo algumas coisas. Eu estou offline, estou fazendo outras. Eu tenho praticamente 2 mundos que eu fico indo para lá e para cá, participando. O nativo digital, ele já nasce num mundo totalmente integrado. A vida digital desse jovem, desse nativo digital, a vida digital dele está totalmente integrada à vida física dele. E a reputação dele no meio digital está totalmente conectada à reputação dele fora do meio digital. Por quê? Na visão dessa juventude, na visão dos nativos digitais, eles já possuem apenas uma vida integrada. Eles não têm vida online ou offline. Isso é uma coisa da gente que é mais velho. A gente, inclusive, tem um nome dessas pessoas. Nós não somos nativos digitais, são eles. Eu, por exemplo, seria, na visão dessas pessoas, um imigrante digital. Eu sou uma pessoa que veio de uma outra realidade e eu vivo o mundo digital. Mas eu não sou um nativo, eu não nasci nisso integrado. Eu sou um imigrante. Então, gente, a reputação do nativo digital, do mundo digital, está totalmente conectada com a vida fora do mundo digital, porque ele só tem uma reputação. Ele não tem reputação no mundo digital e reputação no meio físico. Então, qualquer ataque que essa pessoa sofrer no mundo digital vai atingir a psique desse ser humano com muito mais violência do que um adulto. Uma pessoa que veio da minha época, da década de 70, que vai falar assim, então aconteceu isso aqui, eu vou pegar a prova do crime e vou processar a pessoa. E vou pedir dano moral. Lógico que eu vou me sentir chateado, vai ter a dor, e aí vai gerar um dano moral, isso aí. Pode gerar um dano moral contra o agressor, mas o ataque que o jovem sente por estar nessa praça pública digital, que é o cyberespaço, com outros jovens, e a sua reputação está em jogo, pode levar algumas dessas pessoas ao colapso. Ao colapso emocional, ao colapso nervoso, a transtorno de ansiedade, depressão, a, de repente, perder o ano na escola, mudar de cidade, porque ele não tem mais, como a vítima de bullying dos anos 80, a possibilidade eventual de mudar de cidade. Se ele for vítima de um cyberataque, dos cyberbullies, por exemplo, se ele mudar de cidade, ele pode ser encontrado. As pessoas vão digitar o nome dele no Google e vão encontrar o ataque, ou no YouTube, ou em outra rede. Um vídeo pode viralizar rapidamente para 1 milhão de visualizações, um vídeo de ataque de cyberbullying. Ele não pode ter nem mais a tranquilidade que uma vítima de bullying dos anos 80 tinha de procurar a sua casa para descansar. Porque a vida digital é 24 horas por dia. Então ele vai continuar sendo atacado, mesmo dentro da casa dele, protegido pelos muros da casa dele, ele vai continuar sofrendo os ataques virtuais, porque a internet é 24 horas por dia. Qual que é a dor dessas vítimas? A dor da vítima do bullying, do cyberbullying, é essa, é do iceberg. Você tem a dor que você enxerga, que é o topo do iceberg, e você tem a dor que você não enxerga daquela vítima, que é a parte de baixo do iceberg, que, no geral, segundo estudos da psicologia, é muito maior do que a dor visível. Então, não é incomum casos que vítimas de cyberbullying eventualmente partiram para atos de violência contra outras pessoas, contra agressores, contra a escola que estudaram,
ou até colocaram fim à sua própria vida. Porque as pessoas só viam a dor da parte de cima do iceberg. E elas não sabiam a dor tremenda, a dor violenta da parte de baixo do iceberg, aquela parte que ninguém enxerga, que é a maior parte do iceberg. Qual que é, então, a conceituação legal do cyberbullying no Brasil? O Brasil, a partir de 2015, passou a ter uma lei do bullying, uma lei que é como se fosse um estatuto. Não chega a ser um estatuto porque ela ainda não tem uma regulamentação mais completa, uma regulamentação, por exemplo, o CDC, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem o Código de Defesa do Consumidor, mas foi a primeira lei. Tem uma lei que veio trazer algumas normas gerais sobre a prevenção do bullying no Brasil. E lá, é curioso, só tem um momento que fala de cyberbullying. Eu tenho defendido que aquela lei lá fala, na verdade, de bullying e cyberbullying. Por quê? Eu tenho uma interpretação contextual que se a própria lei do bullying traz o conceito de cyberbullying, é porque ela gostaria que a prevenção do bullying e do cyberbullying fosse realizados de forma integrada, porque não há palavras desnecessárias na lei. Se a lei tem o conceito de cyberbullying, tem o conceito do bullying lá, a prevenção deve ser feita dos dois. Até porque, conforme nós estamos falando aqui, o cyberbullying é uma forma grave de bullying. Só que, como a professora Ana falou, praticada através da internet e dos meios eletrônicos, né? Nós não podemos esquecer que muito cyberbullying é praticado através do celular. Apesar de a gente não usar muito, como já foi usado há 10 anos atrás, mas o popular torpedo, ele pode ser um instrumento para a prática de cyberbullying. Vamos seguir, então. A frequência do cyberbullying é muito alta. Estudos aí apontam de 2017 que lá nos Estados Unidos, 14,9% dos estudantes de ensino médio foram vítimas de cyberbullying pelo menos uma vez por ano. E pouco antes da pandemia, em 2018, em 2020, então 2018, um pouco mais de um ano antes da pandemia, foi feito esse estudo global para se comparar o cyberbullying no mundo. E, pasmem, o Brasil foi descoberto como o segundo lugar, segundo essa pesquisa da Ipsos, que é uma instituição séria, uma ONG internacional. O Brasil despontou como o segundo lugar no mundo que acontece mais cyberbullying, numa lista com mais de 50 países. A média de cyberbullying no mundo em 2018 foi de 17% de vítimas. Ou seja, de cada 100 estudantes, 17 pelo mundo, em média, foram vítimas de cyberbullying, provavelmente em 2017. A pesquisa de 2018 deve ter sido 2017, 2018. O país, então, vejamos, 17%, segundo a Ipsos, é a média internacional, que foi a média de 2016, e a média de 2011 era 12%, ou seja, ela veio aumentando, estacionou em 17%. O país que tem mais cyberbullying no mundo, segundo essa pesquisa, é a Índia, com 37%. A Índia tem o dobro da média internacional, mais um pouco. O dobro seria 34%. A Índia tinha 37% de casos de cyberbullying com os seus jovens. O Brasil aparece em segundo lugar, com 29% de vítimas de cyberbullying no mundo em 2018. 29% dos estudantes brasileiros foram vítimas de cyberbullying nessa pesquisa que foi lançada em 2018. Em terceiro lugar, Estados Unidos com 27%. Então, vejamos, se a média mundial é 17%, a nossa média é 29%. Ou seja, praticamente a cada 3 alunos, um foi vítima de cyberbullying durante um ano anterior à pesquisa
de 2018. Vejam, então, que o cyberbullying é algo muito comum, nocivo e presente na vida da juventude. E por que isso acontece? Primeiro, existe uma falsa percepção de anonimato para os jovens. Que a internet, ela te protege, porque você não precisa se identificar. Muitas agressões praticadas nas redes sociais são praticadas por pessoas que utilizam nicknames falsos, usam nomes, apelidos falsos, e que isso demanda uma investigação criminal ou quebra de sigilo de dados para que essa pessoa seja localizada. O cyberbullying pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Como falei com vocês um pouco atrás, não há aquela possibilidade que existia no bullying tradicional da vítima se recolher à sua casa e ter aquele sossego, pelo menos temporário, protegido pela sua família. Por quê? Porque a vítima pode estar em casa e os ataques vão continuar ocorrendo durante todo o tempo. Não é o tema da nossa palestra, mas existe um conceito que a educação está trabalhando agora, que é o conceito da sala 24 horas. Existem grupos de WhatsApp por todo mundo, de alunos de alguma sala, alunos de alguma escola, alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos do 5º ano do colégio X ou YZ. Então, isso bomba durante as 24 horas de um dia. Não é incomum. Eu ia dormir, quando eu acordar de manhã, os grupos de WhatsApp todos movimentaram, tiveram algumas mensagens de madrugada. Então, essa sala 24 horas acaba sendo, ela tem um lado bom, positivo, né? Mas, por outro lado, tem esse lado negativo, que ataques virais de cyberbullying, eles podem ocorrer 24 horas por dia, ou podem começar, eventualmente, num grupo de WhatsApp desse e se espalhar rapidamente, alcançar milhares de republicações, ou até milhões. Então, esse caráter do poder viral dos vídeos, dos ataques cyberbullying, acaba sendo um grande causador de dor para esses jovens. Nós temos aquela situação que nos anos 80, quando você era vítima de um bullying tradicional, no geral, quem tomava conhecimento daquele bullying eram os seus colegas de sala, ou, de repente, o colégio. Hoje não. Um ataque de cyberbullying hoje, ele não vai parar nos muros da escola. Ele pode rapidamente atravessar cidades, estados ou até países. Infelizmente, notícias boas muito raramente se tornam virais na internet. Agora, ataques de cyberbullying e notícias ruins, elas são propagadas numa velocidade muito triste para nós, da civilização. Infelizmente, a notícia ruim corre muito mais rápido que a notícia boa. E os ataques cyberbullying acabam gerando isso aí. Como na internet você mantém contato muitas vezes, não olhando nos olhos de outra pessoa, muitas pessoas não sentem muito empatia por quem está do outro lado da tela. Isso também acaba sendo uma forma eu poderia falar que é tipo uma técnica de neutralização para a pessoa praticar o crime, ou praticar o ato infracional, o ato de cyberbullying mesmo, e falar, não, a culpa não foi minha, a culpa foi dela. Você não conhece a pessoa, você não está tendo contato próximo com ela. E muitos valentões do teclado, as pessoas que são muito corajosas atrás de uma tela de computador, não são no mundo físico. Isso é muito comum nessa época de ofensas pela internet. Eu não estou falando de cyberbullying, porque cyberbullying envolve mais o meio acadêmico, o meio estudantil, mas a pessoa fala horrores de uma outra pessoa na rede social, vai para a polícia, quando chega no fórum, na audiência criminal, a pessoa chega toda envergonhada, fala que que ela não queria fazer aquilo e tal, mas ela fez. Não pensou nas consequências. Isso acaba facilitando a propagação do cyberbullying. Quais são as teorias criminológicas que a gente pode falar sobre isso? Não tem quase nenhuma que fale sobre esses cyberataques, né? Embora já tenham estudos aí de
cerca de 10 anos atrás, que apliquem algumas teorias da criminologia para entender essas ações. Agora, o que me chama muito a atenção é que eu mexo com isso, assim, que eu leio, publico. Eu tenho até um livro publicado pela editora De Plástico, um livro de bullying, onde eu falo de cyberbullying também, está na 5ª edição, 2019, a minha edição. Então eu tenho o quê? Uns 15 anos que eu leio e pesquiso e publico sobre esse assunto. Mas, somente em 2020, eu vi pessoas me procurando e conversando sobre uma cybercriminologia. Uma criminologia que estude esses acontecimentos. Por que eles acontecem? O que leva essas pessoas a praticar esses crimes? Então, eu acredito que ano que vem, hoje não tem ainda, não existem livros em português sobre esse assunto. Mas eu acredito que nos próximos 2, 3 anos vamos ter muitos livros falando sobre essa nova área que seria a cybercriminologia. Porque eu já vi pessoas que atuam na área, são mais pessoas que atuam na área penal, mas que começam a se importar por isso e vão encontrar mais materiais em inglês, ainda não temos quase nada em português. Mas fiquem atentos, porque a cybercriminologia vai entrar com força, pelo que eu estou vendo, nos próximos 2 anos. Eu fiz um comparativo aqui para vocês verem a diferença do bullying para o cyberbullying. Para vocês verem como que isso está nos tribunais. Esse levantamento é um levantamento de 2019. Mas eu acredito que se eu atualizá-lo hoje, em 2020, ele não vai mudar tanto. Você vai observar, por esse levantamento que eu fiz, ó, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. Gente, eu escolhi a esmo. Não é um levantamento científico. Mas eu entrei um por um e fui contando todas as vezes que a palavra bullying, cyberbullying, estava citada num acórdão. Então, a grande maioria aqui eram casos de bullying e cyberbullying. Eventualmente, tinha algum que a palavra bullying e cyberbullying apareceu no meio aqui de uma forma reflexa. Mas comparem para vocês verem que, no fundo, a segunda parte da comparação é bullying tradicional. O início da frase é cyberbullying. Você pode ver o seguinte. Vamos falar dos casos de cyberbullying nesses tribunais. Olha lá, 0000231. Teve vários tribunais estaduais que não tiveram acórdãos até 2019 envolvendo cyberbullying. Mas, quando você olha bullying, então tem lá 11, 12, 5, 44, 34, 14, 19, e São Paulo, que teve 275 casos de bullying até 2019, julgados através de acórdãos. Então, por isso aqui dá para a gente comprovar claramente que tem muito mais julgamentos, muito mais casos de bullying do que cyberbullying. O cyberbullying, então, ele vai pouco para a justiça, embora existam casos bem interessantes. Eu tenho esse caso aqui, de Minas Gerais, que uma suposta vítima, um suposto autor de cyberbullying foi assassinado dentro de uma escola pública. E houve uma ação de indenização e danos morais e materiais contra o governo estadual, porque essa morte aconteceu dentro de um colégio estadual. Quais são os crimes que são muito associados a essas práticas de cyberbullying? Eu já falei para vocês, nós temos aquele conceito, né, aquela interpretação autêntica da lei, de uma lei brasileira, mas que não há um tipo penal de cyberbullying. O que ocorre é que os crimes mais comuns são os crimes lá do Código Penal, das leis penais, que são transportados para o cyberespaço. Então, muito comum no fórum os crimes de calúnia, difamação, injúria, ameaças. Você tem invasão de dispositivo informático e, inclusive, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, que é um tema central das palestras aqui desse grupo de palestras. No geral, os crimes associados a esses cyberbullying, eles são ameaça
ou crimes contra a honra, que podem ser praticados de toda forma. Pode ser por texto, por desenho, por foto, por montagem, por vídeo. Pode ser praticado de uma série de formas diferentes. Eu quero deixar aqui, para encerrar a minha fala, uma dica para vocês, colegas do Ministério Público, para o público em geral, para baixarem no site do Ministério Público de Minas Gerais a cartilha Navegar com Segurança, que é uma cartilha que o Ministério Público de Minas Gerais desenvolve há mais de 10 anos, e ela está na 4ª edição, 2017, disponível gratuitamente, e que eu considero um dos materiais mais completos e gratuitos que existem na internet, disponibilizados para a população nos últimos anos. Já foram baixadas milhares de cartilhas nesses 10 anos de cada edição. É um material que está no site do Ministério Público de Minas Gerais. Acho que se você escrever cartilha Navegar com Segurança, Ministério Público de Minas Gerais, no Google, deve aparecer o link dessa cartilha. Então, quais são essas mensagens, então, que eu deixo para vocês aqui, as mensagens sobre o cyberbullying, e como isso pode afetar as pessoas, inclusive levá-las a atos de violência, inclusive contra si. A criminologia estuda pouco isso. A criminologia no Brasil não estuda quase nada. Deixa eu me consertar. Nos países ingleses se estuda isso muito. Mas, infelizmente, a criminologia no Brasil está muito atrasada em muitos pontos, quando nós comparamos a criminologia de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, por exemplo. Apenas para vocês terem uma ideia, existe algo muito importante para a história de um país, que são as pesquisas de vitimização. As pesquisas de vitimização são os instrumentos legais, o instrumento técnico que um país lança a mão para descobrir as cifras ocultas dos crimes, descobrir o que está acontecendo com as vítimas dos crimes de cada país. Enquanto nos Estados Unidos essas pesquisas de vitimização já se encontram na 4ª geração, e elas começaram lá salvo engano, em 1967, e logicamente elas vão melhorando, né, gente? Você faz a pesquisa, vê que deu certo isso, não deu certo aquilo, na outra pesquisa você vai melhorar. Isso aí é feito por cientista, isso não é feito por amador. Enquanto Estados Unidos já está, e Inglaterra começou na década de 70, Canadá, Austrália, estou falando de 1967. A primeira pesquisa nacional de vitimização do Brasil é de 2010. E contou com muito poucos recursos financeiros para ser realizada. Então, muita coisa da criminologia no Brasil está muito atrasada. Essa parte da cybercriminologia é algo que está muito atrasado, mas, por outro lado, eu vejo positivamente que há um grande interesse dos pesquisadores hoje de entenderem por que esses crimes são praticados, por que essas agressões são praticadas através da internet. E chegou a hora. Nós estamos até atrasados também nessa parte. Por quê? Nós temos que nos preparar, e o Ministério Público também, para essa internet que está aí, nas portas, a internet 5G, a internet das coisas. Nós temos que nos preparar para isso. Eu estou falando aqui 5 anos, pode ser que com a pandemia isso comece ano que vem. Muita coisa no nosso mundo mudou drasticamente e não vai voltar a ser nunca mais o que era antes da pandemia. A educação à distância vai crescer cada vez mais. E o Ministério Público tem que estar preparado para enfrentar esses desafios também na área da educação e da infância e juventude. O Brasil, então, gente, foi comprovadamente, segundo a Ipsos, né, um segundo lugar com mais casos de cyberbullying no mundo em 2017, perdendo apenas para a Índia. E nós ocupamos o quê? Nós ocupamos um segundo lugar vergonhoso com praticamente quase o dobro que a média mundial, de 17%. No Brasil, poucos casos de cyberbullying são levados aos tribunais, sendo que a maioria, quando são levados, são do bullying tradicional, o bullying presencial. Indícios apontam um abismo entre os dados encontrados pela pesquisa da Ipsos e a realidade dos tribunais. Olha, se
Se a pesquisa científica está apontando que 29% ou 27% dos estudantes brasileiros sofrem cyberbullying, como que tribunais estaduais de estados grandes têm 0 casos de cyberbullying transitado julgado? É porque existe uma cifra oculta, né? Existem muitos casos de cyberbullying não vão, então, para a justiça. Não chegam nem ao conhecimento do Estado. E, para finalizar, os crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria e os crimes de ameaça, e o crime de ameaça são reclamações muito comuns de vítimas de cyberbullying. Talvez existam outros crimes agora de internet, mas eu creio que esses 4 crimes são os crimes que vão mais afetar as vítimas de cyberbullying para levá-las a uma reação de violência contra terceiros, contra os agressores, ou supostos agressores, ou até contra a sua própria vida, no caso de um suicídio, ou uma tentativa de suicídio. Eu quero agradecer, então, finalmente, mais uma vez, né, o convite do Ministério Público do Maranhão. Quero agradecer o convite da professora Ana Luísa Almeida Ferro e a atenção de todos vocês para essa palestra que eu espero que tenha sido útil, trazendo novas ideias. Esse material é novo, eu desenvolvi agora para essa palestra com vocês e já fiz atualizado também com a situação da pandemia do Covid-19. O mundo não será o mesmo após essa pandemia. Eu deixo aqui meu contato para vocês me adicionarem no Instagram, caso queiram, né? @LélioCalhau, e o convite final para vocês me seguirem no canal Senhor Criminologia e ajudarem o meu canal a se fortalecer com um espaço onde o Ministério Público vai ajudar, onde o Ministério Público está trabalhando para retomar o seu protagonismo na área criminal no Brasil. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Oi, Ana, muito obrigado. Agora sim, está funcionando meu áudio, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer em nome da Escola Superior do Ministério Público. Eu quero aqui enviar também aqui os agradecimentos da doutora Carla, que é a nossa diretora, que ficou muito feliz em saber que você tinha aceito o nosso convite, né? E te agradecer por essa brilhante palestra, e ela já despertou aqui várias perguntas. Eu tenho aqui a nossa querida amiga, colega, a doutora Fabíola Fernandes, né? E ela tem vários questionamentos aqui para você. Vamos ao primeiro. Quais os caminhos para uma boa investigação no campo do cyberbullying? 2. Como podemos melhorar, que sugestões, né, você teria para melhorar a legislação brasileira no tocante ao tema? Outra pergunta da colega é como podemos trabalhar preventivamente em parceria Ministério Público e escolas públicas e privadas, né? E outra pergunta que ela faz também é se você não acha que as vítimas podem, ou seja, esse fato que apontaste, de que nos tribunais não aparece muito, né, o registro do cyberbullying, será que não é porque as vítimas ficam envergonhadas, tímidas, e por isso, né, haveria um caso de subnotificação, né? Seria uma questão de subnotificação. Então, basicamente, seriam essas as perguntas da colega. Fabíola, um grande abraço. Eu quero agradecer a doutora Fabíola pelas perguntas. Ana, aqui em Minas Gerais, a gente tem uma grande vantagem, que nós temos uma promotoria de combate de crimes cibernéticos aqui. Então, quando surgem esses casos, que eventualmente é o seguinte, quando a identificação dos envolvidos, aí não tem muita dificuldade. Se for, está identificada a vítima, está identificado os autores, isso acontece mais na infância e juventude. Porque eu já teve caso, há uns 8 anos atrás, de um colégio nos procurar, e numa rede social que já nem existe mais, eu estou tentando lembrar qual que é o nome dela, mas era uma rede social tipo Orkut.
40 alunos de uma escola foram flagrados praticando as agressões, praticando racismo, praticando calúnia, difamação, injúria contra outros alunos, né? E isso, então, como estava todo mundo identificado, porque ninguém estava usando nickname nem nada, eu entendi que era o caso de instaurar um procedimento na vara da infância e eu pedi auxílio da Polícia Civil, da Delegacia de Auxílio à Vara da Infância e Juventude. Mas esse caso é um caso onde você identifica os autores, tá lá, não tem... Tá a fotinha deles lá e não tem... Eram pessoas do que seria um antigo ginásio, né? Ensino médio. Gente ali que tinha mais de 12 anos, mas menos de 17. Esse caso, todo mundo, a gente chegou neles, porque estava fácil de identificar. Agora, o que está acontecendo, muitas vezes, é que muitos autores não são facilmente identificados. E aí nós vamos ter que entrar na questão da justiça, e aí vamos ter que passar por aquela lei de regulamentação geral da internet, né? Como é que chama? E aí a gente faz, aqui em Minas Gerais, solicitando o apoio técnico dessa promotoria de crimes cibernéticos. Porque, por exemplo, se eu não estou enganado, o Facebook, por exemplo, ele tem, acho que 30 dias, ele não é obrigado a ficar com aquilo ali um ano guardado, não. E aí a gente tem que fazer a solicitação, a gente faz a solicitação via essa promotoria de crimes cibernéticos, eles ajudam a gente a fazer, eles disponibilizam para os promotores o caminho e os modelos que a gente vai peticionar para o juiz, e eles auxiliam chegar lá no Facebook. Porque o prazo, eu não estou exatamente lembrando qual que é o prazo, mas o prazo é uma coisa horrorosa. É um prazo muito pequeno. Se a vítima ficar pensando demais, quando ela for reclamar no Ministério Público, já não existe mais o arquivo. Outra coisa que eu acho que ajuda muito, Fabiola, é você orientar a vítima e a família dela a protegerem a prova. E isso, a promotora Cristiane Bessussan, que é a nossa promotora dos crimes cibernéticos, ela sempre passa para os promotores, ela dá instruções para nós que, por exemplo, a gente acha que, por exemplo, é um senso comum, embora funcione, que se a vítima for lá no cartório com a família dela e fizer uma ata notarial, vai estar documentado a agressão. Só que a Cristiane explicou para a gente que a ata notarial não é ruim. Mas o que ajuda mesmo é você. Eu não sei exatamente aqui qual que é o local, mas no próprio campo do Facebook tem um local lá que você consegue baixar todos os dados das postagens. E aquilo ali tem como você armazenar em outro local, porque quando os agressores descobrem que o Ministério Público ou a polícia está no encalço deles, a tendência é que eles sumam com as provas. Eles desapareçam com as provas. E essa questão de link na internet, você sabe que uma vírgula, uma letra que foi anotada errado, você não acha nunca mais um link. Então, isso acontece. Então, a Cristiane nos orienta, quando é esse caso, e isso está lá no site do MP. Ela explica, tem um local, existe um local. Por que acontece? São tantos casos de cyberbullying pelo mundo afora, que o próprio Facebook facilita. Ele também tem interesse que seja apurado. O Facebook tem políticas contra o cyberbullying. Então, tem um lugar lá que você faz o procedimento exato para você salvar essa prova que houve a agressão no seu computador e depois dá para tentar localizar, quebrar o sigilo de dados via ação judicial. Então, às vezes, a pessoa faz a ata notarial, mas esse dado exato do link, que é igual eu falo com vocês, pode ser uma letra que foi mal interpretada, um 0 para um 8, ali tem 70 algarismos. Acabou, nunca mais a gente acha a pessoa. É lógico que os agressores sabem disso. Então, o que acontece? Eu não sei se aqui... no Maranhão tem, Ana, essa promotoria? Existe essa promotoria?
Não, nós não temos que eu me recorde no momento, eu não recordo de termos já uma Nós temos um promotoria convidado que tem, não. especializada. Não, não. Mas olha, isso é uma mão na roda, isso é uma mão na roda para nós, promotores de justiça que trabalhamos com isso. Por quê? Há Você delegacias especializadas. Há é delegacias especializadas. Sim, Ana, para você ter uma ideia, o nível do trabalho que é feito por essa colega nossa lá de Minas Gerais, eu tive contato com um ex-promotor federal dos Estados Unidos, que falava português. Sim. E eu o levei no nosso Ministério Público para falar, através de um colega nosso, o Alexandre Rocha de Moraes, do MP de São Paulo. Quando eu fui falar com ela, ele já conhecia ela. Então, por quê? Porque muitas vezes eles trabalham, eles ajudam, eles acabam... E ele passou, e foi muito interessante, porque ele passou para a gente como que os promotores trabalham isso lá nos Estados Unidos. Agora, você imagina, né, Ana? O que o Lélio, tadinho, lá no interior de Minas, vai saber conversar com um promotor federal dos Estados Unidos sobre essas questões técnicas? Eu não ia saber nunca. E ela participou, ela presta, porque é uma promotoria especializada. E são casos graves, tem sequestro às vezes, tem crimes gravíssimos. E ter esse promotor faz a diferença para os outros promotores. Eu acho que eu nunca vi um dinheiro tão bem gasto na estrutura do Ministério Público. Não, a especialização é o caminho, e não só nessa área, mas em várias outras áreas. Eu acho que realmente isso facilita, otimiza a atividade ministerial, concordo plenamente. Eu quero até deixar aqui, Ana, para você a sugestão de trazê-la futuramente aqui, via EAD, ela virá na maior felicidade para passar para vocês todos os macetes sobre como fazer essas investigações. Sim. Gostaria Deixo para vocês aqui, dela. Ela é minha amiga, ela é uma pessoa muito competente, ela levou o patamar dessa promotoria para outro nível, e eu falo com vocês, os advogados do Google, do Facebook, tudo conhecem ela, porque sabem que ela é muito atuante, muito capaz, e ela já trabalhou, inclusive, no caso, gente, de condenação de estupro pela internet. Salvo engano, foi a primeira condenação que teve no Brasil, um caso de Minas Gerais, de um oficial da polícia. Oxa. Se disfarçou de lobo para praticar um estupro virtual. Olha que loucura, ele era da ativa. Sim. E esse caso já está tendo STJ, já, eu não sei se transitou em julgado, mas já tem condenações já, em várias instâncias. Então, eu penso que é uma pessoa que trará assim, informações muito interessantes para você. Sim, com certeza. Não. A outra pergunta é como melhorar a legislação brasileira. Essa aí, gente, eu vou falar com vocês que eu entro em desespero quando eu vejo essa pergunta. Hoje mesmo, eu estava criticando com todo respeito e, logicamente, né, CNMP e todas as nossas leis orgânicas, a gente tem que usar a mídia social com muita cautela, mas eu critiquei genericamente, obviamente. Eu não entendo como que agora surgiu aí um projeto de lei, uma iniciativa, para mudar a lei de lavagem de dinheiro. Só que, gente, eu pergunto para vocês, qual que é a prioridade desse país? Estão querendo mudar a lei de lavagem de dinheiro. Só que existe um comando na Constituição Federal de 1988, que está no artigo 245, que fala que a lei disporá de um fundo para compensação das vítimas de crimes violentos, em especial as vítimas pobres. Tem 31 anos, Ana, que esse projeto de lei fica lá no Congresso, vai para lá, vai para cá e não se aprova. Não se aprova. Foram apresentados nesses últimos anos, eu me lembro exatamente de um que chama Ato Nacional das Vítimas, né, Criminais, que foi apresentado agora em julho, um outro PL que trata de como se fosse um estatuto da vítima criminal. Esses projetos estão lá no Congresso, eles não votam por nada. Nós temos aí, só para fazer o fecho, a cereja do bolo, o PL 7006 de 2006, que trata da implantação da justiça restaurativa na justiça criminal brasileira. Esse PL já voltou para tudo quanto é lado, foi arquivado, voltou, passou por comissão. E eu falo, poxa, tem 14 para 15 anos que esse PL está lá
e não aprovam, agora vão aprovar. Então, assim, qual que é a prioridade da legislação brasileira? Eu não entendo. Deveria ser a da vítima. E não, agora nada surge no meio da pandemia, no momento inapropriado, na minha visão de professor, e agora vão votar. Então, assim, como melhorar? Eu não saberia falar com vocês, porque, infelizmente, nós temos esse problema que existe uma falta de prioridade, na minha visão, como professor de criminologia, do que é o importante. Como é que tem leis importantes criminais? Olha, eu penso que, se tivesse sido aprovado o PL 7006, 2006, com as alterações que o Congresso fizesse, sim, se tivesse sido implantado a justiça restaurativa na justiça criminal, eu não sei se precisaria de pacote anticrime. Tipo assim, uma lei que foi votada correndo. Então, assim, infelizmente é isso. Leis brasileiras criminais são aprovadas sem estudos criminológicos prévios e, do nada, surge, por interesse, sabe de onde? Uma lei que não teria sentido ser votada agora. Mas a nossa lei brasileira de 2015, do bullying, ela foi aprovada. Ela tem normas gerais, mas ela não tem punição nenhuma. Eu até escrevi um artigo com um professor do mestrado da Milton Campos, ele está publicado, que chama Cyberbullying e Responsabilidade Civil das Escolas, que eu defendo que após essa lei de 2015, a escola passou a ter mais responsabilidade na ocorrência de bullying e cyberbullying. Por quê? Essa lei de 2015, ela não traz prazos para implantação dos projetos de prevenção e combate ao bullying. Só que, poxa, se tem o Código de Defesa do Consumidor, e isso é um ato ilícito de consumo, o bullying e cyberbullying, e existe uma lei de 2015 que fala que você tem que implantar o plano de prevenção, e você não implantou em 2020, já passou um prazo mais do que razoável. Então, eu entendo que a reprovabilidade sobre as escolas é maior, e eu entendo que a condenação por dano moral tem que ser maior. Mas, como podemos trabalhar preventivamente em parceria MPs e escolas? Fabiola, lá na lei de 2015, essa lei federal do bullying, tem itens que são os itens que os projetos de prevenção e combate ao bullying nas escolas têm que ter. E a própria lei fala que esse projeto ele tem que ser focado na prevenção. Lá tem 8 itens, se eu não estou enganado. Lá fala até de assistência psicológica para as vítimas e agressores. Isso é bem interessante. E lá fala que é a prevenção e não a repressão que deve ser o objeto desse projeto. Eu acho que começar por essa lei de 2015, só lembrando o seguinte, Fabiola, teve essa lei de 2015, mas em 2018 foi aprovada uma outra lei bem pequenininha, que ela é bem pequenininha, mas ela é mais abrangente que a lei de 2015. Por quê? A de 2015 fala de bullying. A de 2018 fala de cultura de paz nas escolas. Então, ela não fala só de bullying, ela fala de toda a violência nas escolas. E essa lei de 2018, ela inseriu essa obrigação das escolas prevenirem esses atos lá diretamente na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, quando você for dar uma olhada, olha a lei de 2015, mas olha essa lei pequenininha de 2018, que ela também é de prevenção da violência. Então, quando o promotor pega essa lei, por exemplo, eu instaurei vários inquéritos civis antes dessa lei, ficava mais difícil de eu comprovar se estava sendo feito alguma coisa, mas a gente concretamente avançava e depois eu arquivava. Em especial quando não tinha nenhum caso, não tinha nenhuma ocorrência de bullying no inquérito. Mas hoje, se eu fosse instaurar, o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia era cotejar com os 8 itens que a lei de 2015 nacional de bullying fala que esse projeto tem que ter. Porque ali já é o início. Se você chamar a escola, olha, aqui na lei fala que tem 8 itens. Quantos você fez e traz a prova? Você vai ver que a maioria não faz nada. A outra pergunta você não acha que as vítimas podem não ficar envergonhadas? Isso aqui é o caso que as vítimas não querem participar da justiça criminal também, né, gente? Isso aqui é por conta da vitimização secundária, né, Ana? Isso é um problema. Sim. Aqui em Minas mesmo, Mas eu tenho a impressão que o objetivo dela, da pergunta dela, é detectar que talvez esse fato que tu observaste, de que há poucos acordam sobre o cyberbullying e tal, isso daí não refletiria, né, não refletiria realmente a realidade, né, dos ataques que estão sendo
perpetrado sob essa forma de cyberbullying. Né? Isso não está sendo refletido juridicamente. Né? Eu creio que talvez a intenção dela seja essa. E se tu concordas com isso, ou se não, se tu achas que realmente tem mais casos de bullying do que cyberbullying, né? Já que a internet vem, não é, cada vez mais nós temos eventos virtuais, eu acho que é nesse sentido que você está falando. Olha, eu vou te falar, eu não sei por que isso acontece, porque, Ana, eu penso que, de fato, era para ter mais casos de cyberbullying. Por quê? Porque no caso de cyberbullying, a prova é documental. Então não tem que ficar... A gente não teria que ficar naquela discussão de é bullying ou não é. Porque é bullying, não é. É bullying, não é. Aí vai ouvir testemunho, vai ouvir isso, vai ver aquilo, vai pegar vídeo da escola. Mas, de fato, tem menos casos de cyberbullying na justiça. Agora, é interessante, porque eu me lembro de ter visto alguns casos onde os pais foram condenados na área civil pelo cyberbullying praticado pelo filho, alegando que tem aquele artigo do Código Civil que fala que os pais são responsáveis por todos os atos praticados pelos filhos, né? Menores que estejam sob sua guarda, né? Achei muito interessante isso. Esse assunto é um assunto bem complicado, porque eu já vi artigos de civilistas falando e quando for guarda compartilhada, e quando quando pratica está sob a guarda, e quando tá com visita, mas não está sob guarda. Muito polêmico. Dá para você desdobrar isso aí em muita situação bem interessante. O Sandro falou aqui, ó, a lei 13431... Isso, era a próxima que eu ia te fazer, justamente do doutor Sandro, é colega nosso também. Sim, é meu amigo. Ô, Sandro, eu peguei isso não dessa lei, eu peguei da lei federal, a 13185 de 2015. Dá uma olhada nessa aí, que é essa lei aqui, que é a Lei Nacional de Combate ao Bullying, que foi a primeira lei. Essa outra aí, deixa eu ver aqui, qual que é essa aqui? Acho que é a... Essa aqui é que estabelece o sistema de garantias de direitos das crianças e do adolescente vítima ou testemunha de violência. E altera o ECA, né? Tá. Não, mas eu tô falando essa outra lei. Não, essa que o colega Sandro mencionou, sim. Que é a 13.431, de 2017. Sim, não, mas eu concordo. Aqui, ó, não está expressa, mas você concorda que também é uma espécie de violência psicológica? Claro, com toda certeza. Mas se você conjugar... Sandro, o que eu faço geralmente? Eu até desenvolvi um modelo de TAC, logo que saiu essa lei, não me lembro quem me pediu. O que eu fiz? Eu conjuguei, mas o TAC que eu fiz foi antes dessa lei que você está passando aí. O que eu fiz? Eu conjuguei a Lei Nacional do Bullying, essa de 13185 de 2015, conjuguei o Código de Defesa do Consumidor, porque, se você coloca o seu filho na escola, você tem expectativa que não vai ser vítima de bullying lá dentro. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Os estabelecimentos, não só o Código de Defesa do Consumidor, como há um artigo do Código Civil. Eu nem lembrava desse artigo, mas foi um civilista amigo meu, Flélio, procura lá que tem um artigo que fala muito rapidamente, mas ele fala que os estabelecimentos educacionais são responsáveis pelos atos dos seus alunos. E aí eu peguei essa lei de 2015, que é a Lei Nacional do Bullying, peguei o Código de Defesa do Consumidor, peguei esse artigo do Código Civil, que está lá na responsabilidade acho que é do fato de outrem, está naquela parte lá, e peguei depois essa lei de 2018, que é uma lei pequenininha que ela vai lá na LDB. Por quê? Quando saiu a lei de 2015, a gente do direito que preocupou com isso, o pessoal da educação nem tocou. Por quê? Porque lá não tem sanção. O que eles fizeram? O povo ficar caladinho, não tem sanção, um abraço. E aí que a gente deu o grito. Não, peraí. Já tem a obrigação, desde a Constituição, do Código Civil anterior também tinha, e também no Código Civil 2002, e também no CDC, que vocês não podem deixar isso acontecer. Então, é o seguinte, quando vem uma lei falando que tem que criar o programa de prevenção, e a imensa maioria não está criando, a reprovabilidade de vocês é muito maior. Então, acho que a condenação por omissão tem que ser muito maior do que era antes. Porque eu achei interessante, apesar da lei de 2015, na minha visão ser um pouco falha, mas lá tem esses 8 itens.
Então, como promotor, a primeira coisa que eu ia fazer, se acontecesse um caso de bullying na minha comarca, é chamar a escola e falar aqui, olha, a lei de 2015 fala que tem que ter um programa de prevenção de bullying e cyberbullying, e que são 8 itens. Eu quero que você, por favor, me informa quais que você está cumprindo e comprove efetivamente se está cumprindo. Mas eu não quero aquele relatório bonitão que toda escola tem, falando que aqui é uma escola isso, religiosa, que é isso e aquilo, que os valores sociais... Não, eu quero é prova. É prova. E outra coisa, Ana, a escola só descobre que ela está errada, descobre entre aspas, na pior hora para ela, na hora que estoura um escândalo. Aí é a hora que ela vai... às vezes é uma economia... logicamente que a escola tem que dar lucro, mas ela tem que, ao mesmo tempo, equacionar isso aí, ó. Se eu fosse uma escola e não tivesse dinheiro para atender os 8, pelo menos uns 5 eu ia atender. Até para mostrar para o juiz e para o promotor que eu estou imbuído de tentar melhorar a qualidade do ensino e que eu tenho um ambiente ali que é de prevenção e combate ao bullying. Mas na prática, Ana, o que a gente vê é que a escola acha que pregar cartaz na parede já é suficiente para falar que aqui se previne bullying. E na verdade não é, né? Uhum, com certeza. O colega Sandro, ele, um dos pontos também, eu acho que talvez seja uma das preocupações dele, é que essa lei que ele citou, no artigo 4º, ela menciona apenas o bullying, porque ela vai, né, para os efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Aí fala na violência psicológica, só que aí só menciona o bullying. Não, mas eu entendo que o cyberbullying vai. Não, mas o cyberbullying vai. Eu acho que ele dá a entender que ele é do posicionamento de que a interpretação também se estenderia ao cyberbullying. Concorda com essa interpretação? Concordo, porque o bullying é o geral. O cyberbullying Sim, é espécie. Concordo também. É espécie. Também. Inclusive, igual eu falei com você, essa dúvida também os educadores têm sobre a Lei Nacional do Bullying de 2015, essa que eu falei com vocês. Por quê? Ela só fala do cyberbullying no conceito. Mas é óbvio que se o legislador colocou o cyberbullying dentro da lei do bullying, é porque está valendo o cyberbullying também. Ó. Aquela questão, não existe palavra desnecessária na lei, né? Verdade. Uma interpretação contextual. Mas tem gente que fala que não, porque lá só fala bullying. Lá fala cyberbullying no conceito. Eu falei, mas qual que é o sentido de falar que tem o conceito de cyberbullying numa lei de bullying, se não for por cyberbullying também? Então, sim. E outra coisa, eu acho que isso que a escola tem que ficar esperta, porque o problema que a escola está enfrentando hoje, maior no tocante ao cyberbullying, é essa história da sala 24 horas. Por que acontece? Eles não querem envolver, esse problema é dos pais dos alunos lá, não é meu, eu não tenho nada a ver, mas tem. A sala de aula 24 horas está funcionando, é a vida do aluno. Porque eu não falei com vocês que eles são nativos digitais? Eles não têm esse negócio de mundo online e offline. Nós temos isso. Então, aí o que o diretor de escola fala? Não, peraí, isso é mundo online, não é com mundo offline. Então, eu deixo para... Eu não vou intervir em nada quando a coisa começa desse tamanhozinho e quando ela termina a bomba de todo tamanho, né? Muito complicado isso aí. Com certeza, com certeza. Temos também pergunta aqui do Tiago Gomes Viana, né? E ele cita um trabalho, né, um artigo de outro colega nosso, né, que é o José Márcio Maia, que tem um artigo defendendo que a violência psicológica se amolda à lesão à saúde mental nos termos do artigo 129, né, lesão corporal. E ele pergunta qual seria teu posicionamento a respeito, e o artigo a que ele se refere é a tipificação da lesão à saúde psicológica, revisitando o artigo 129, né? E ele pergunta se a aplicação desse entendimento seria viável para o bullying ou cyberbullying. Tá. Vamos por etapas aqui, para essa pergunta tem um outro problema antes dela. O que é bullying? Tem a conceituação da Lei Nacional do Bullying de 2015. Mas, basicamente, quando Dan Wells, lá na Escandinávia, nos anos 70, ele criou a teoria do bullying, bullying era agressão entre pares, entre alunos. Quando esse assunto foi parar lá nos Estados Unidos,
A gente sabe como que nasce um filho, mas não sabe o que ele vai ser depois, né? Então ele pode ser... Você cria um filho para ele ser, de repente, médico, ele quer ser militar, cria para ele ser militar e vira médico. Você não tem controle do que seu filho vai ser no futuro totalmente. Quando o Dan Wells criou essa teoria do bullying, sempre ele defendeu que é para entre pares. Ou seja, bullying só existe entre alunos. Tem que ser entre pares. Se for entre aluno e professor, aluno, servidor da limpeza, aluno, vizinho, já é outra coisa. Pode ser assédio moral, pode ser um monte de coisa, mas não vai ser bullying. Quando isso migrou para os Estados Unidos, lá nos anos 70, eles tomaram outra perspectiva para isso. Sim. Lá, tudo é bullying. Por exemplo, não existe a expressão assédio moral nos Estados Unidos. Lá existe workplace bullying. Essas agressões entre prisioneiros numa penitenciária, lá é bullying. Sim. Então, assim, a expressão bullying nos Estados Unidos, ela é geral. Bastante ampla. Bastante ampla. Não como é na teoria clássica. No início, eu até adotava esse entendimento dos Estados Unidos. Mas aí, como eu estava muito focado na questão do estudante, eu acabei revendo na última edição do meu livro, e eu passei a adotar o entendimento mais restritivo do Dan Wells, que é o criador da teoria do bullying, lá na Escandinávia, nos anos 70, e é o entendimento que a Luciene Tognetta, da Unicamp, e a Thelma Vinha, que é o que as pessoas que estão liderando os estudos na educação seguem. Mas, assim, eu confesso até para vocês que eu acho que foi mais uma questão de estratégia para eu afinar o discurso com esse pessoal, porque lá nos Estados Unidos, para tudo quanto é lugar, tem os livros. Eu já até fiz algumas postagens, eu tenho foto desses livros estrangeiros, em inglês. Sim. O conceito de bullying é outro. Então, se você olhar, então, o que eu estou falando, com a pergunta aqui, se você adotar o que o Dan Wells, né, que é o fundador da teoria do bullying, que é só entre alunos, então já não daria para ser um artigo da Lei Maria da Penha. Agora, se você adotar o entendimento que bullying pode ser tudo, igual nos Estados Unidos, tudo assim, todo tipo de agressão, desse sentido, aí já poderia. Mas hoje, no meu posicionamento hoje, que é o posicionamento que as grandes líderes da educação, que são os professores Luciene Tognetta, da Unesp, e até uma vinha da Unicamp, seguem, eu estou entendendo de forma restritiva que bullying é só agressão entre alunos, entre pares. A expressão é entre pares. Mas, na minha visão, não está errado também o outro jeito, não, porque igual foi um filho que criaram e que virou outra coisa quando virou adulto. Bullying, se você entrar na Amazon.com agora e escrever bullying, vai sair bullying de qualquer jeito. Vai sair bullying de tudo quanto... É bullying entre adultos. Eu tenho um livro que em inglês a tradução seria bullying entre adultos. Como que adultos que não são... bullying entre marido e mulher. Lá eles permitem, mas no Brasil, e na definição dos fundadores, assim, da parte pura da teoria do bullying, é só entre estudantes, entre pares. E, por fim, aqui já uma pergunta minha, mas já para o lado, caminhando aqui para a psicologia, eu queria te perguntar, e aqui também atenta às pessoas que estão participando também, que não são da área jurídica, mas que são pais, são mães preocupados, né, com essa realidade, com esse novo risco, digamos assim. A que sinais estes pais e essas mães devem estar atentos no comportamento dos filhos? Vítimas, tanto as vítimas quanto os potenciais agressores do cyberbullying. Ana, eu acho que o principal são os sinais comportamentais, né? Eu acho que isso aí... Pois é, mas que sinais seriam aqueles que poderiam ligar o sinal vermelho? Eu acho que a alteração do humor da pessoa, se a pessoa é extrovertida e passa a ficar introvertida de uma hora para outra, isso não é um bom sinal.
Se a pessoa gostava de sair com os colegas e passa a evitar de sair com os colegas no final de semana, mas sempre assim, a gente na psicologia aprende que um sinal não é um sintoma, né? Claro, claro. É um conjunto de sinais que vai levar lá o diagnóstico lá para se saber se está tendo uma síndrome, um sintoma, sei lá. Mas assim, a pessoa gostava de passear no shopping, já não gosta mais. Fica escondendo as mensagens na internet toda hora, fica trancada, não ficava trancada no quarto, agora fica. Todo esse tipo de mudança comportamental, isso chama alguma coisa pode estar acontecendo. Não só um bullying, né? Como uma depressão, né? Isso pode acontecer, né? Porque automutilação, né? Também, automutilação. Isso aí, com certeza, isso aí para mim eu acho que é algo grave, né? Mas, por exemplo, essa mudança do humor, e do humor que eu tô falando é o humor da psicologia, né? Isso é aquele comportamento, assim, próprio da pessoa, isso é uma coisa que chama atenção. Por quê? Vocês lembram da imagem do iceberg? A dor do adolescente é daquele jeito. A gente enxerga só a ponta do iceberg, a gente não enxerga aquela dor profunda que ele está ali debaixo do nível da água, que é aquela dor que ele não comenta para ninguém. Por isso que de uma hora para outra. Existem os pequenos sintomas, existem os pequenos sinais, os pais não acompanham de perto e a coisa pode agravar de uma hora para outra, para um ato de violência. Porque através dos sinais, você pode observar que está havendo uma mudança. E você tem que pesquisar, porque se você não pesquisar, o adolescente não vai falar. Como a nossa colega falou aqui, né? As pessoas têm vergonha de falar isso aí. Os atos lá de bullying dos anos 80 que eu sofri também, que todo mundo sofreu de alguma certa forma, hoje é muito bonitinho ser nerd, né? Naquela época as pessoas não gostavam disso aí, né? A gente era até mal visto às vezes, né? Tinha um filme que vocês não lembram, que chamava Os Nerds Contra-Atacam, né? A Vingança dos Nerds. Até correto, hoje, passa nos anos 80. Todo mundo ri, né? Mas naquela época era uma... Hoje não, o nerd hoje é sinal de sucesso, né? Sim, mas, então é isso aí, tem que trazer, e eu acho que muitas vezes a terapia vai ser uma forma de incentivo para esse jovem colocar para fora essas angústias. Porque e terapia é feita para o profissional. Eu estou vendo aí surgir muito... Hoje eu fiz uma live no meu canal sobre o sofrimento, os transtornos das vítimas dos crimes. E a gente comentou, eu sou formado em psicologia, tinha uma psicóloga e uma advogada que é doutora em criminologia pela Universidade de Lausanne, na Suíça, nós estávamos comentando que está surgindo um monte de terapia não científica aí, que eu até assim, eu não tenho nada contra, mas se você perguntar para mim que sou da psicologia, o que eu acho, eu sou contra, porque, gente, psicologia é ciência. Isso que está surgindo um monte de coisa aí que não é ciência. Então, assim, pode ajudar? Sim, com certeza, mas ciência é psicologia, psiquiatria. Isso é ciência. Essas alternativas aí para resolução de conflitos, várias aí, eu nem vou falar não, porque eu não sou contra, mas assim, a questão toda é o seguinte, a gente tem que pautar pela ciência. Pela ciência, tipo assim, é ciência isso? É ou não é? Não tem como. É validado ou não é? Não é validado. A terapia alternativa não é validado. Então, a gente tem que submeter a ciência, né? Então, psicólogo, psiquiatra é diferente. Eu acho que o psicólogo tem muita capacidade de ajudar um bom psicólogo da pessoa se soltar, poder passar essas angústias. E também, Ana, eu optei pela psicologia social durante o curso, então acabei estudando alguma coisa voltada para a criminologia mesmo, né? Mas, por exemplo, no estágio, eu fiz vários estágios com intervenções de psicologia comportamental que ajudaram a pessoa a criar habilidades sociais e emocionais para sair melhor no bullying e do cyberbullying. Porque muitas vezes o que a gente vê é que essas vítimas... É interessante. Eu defendo que a pessoa não é vítima de cyberbullying, ela está vítima. Por quê? Se você, através de um profissional sério, e não estou falando, estou falando assim, profissional da psicologia, uma pessoa que é estudiosa na área, se você consegue, através da terapia, desenvolver habilidades socioemocionais, porque tem gente que nasce com elas, mas falar que você não dá para aprender, dá. Muita gente aprende. Muita gente aprende tentativa e erro. Então, é lógico que com técnicas da psicologia,
eu creio que a pessoa pode desenvolver novos comportamentos, e aí ela defesas, né? Também. Exatamente. Defesas. E não vai ser uma vítima tão fácil para os agressores. Sim, porque senão, sabe o que acontece? Não sei se vocês concordam comigo. A vítima vai sair daquele colégio e vai para outro colégio e vai ser vítima lá também. Porque ela vai ser sempre o alvo fácil para esses agressores. Então, uma das formas que a gente tem de acabar com o cyberbullying é incentivar essas vítimas a se autoempoderarem de uma forma científica, uma forma com um profissional ajudando, um profissional que ajude-os a desenvolver habilidades socioemocionais adequadas para enfrentar isso aí. Porque a partir da hora que a pessoa está empoderada, ela tem domínio disso aí, o agressor vai perder poder. Sim, com certeza, com certeza. E eu te pergunto, em relação ao agressor, não é? a esse autor do bullying, é possível ao pai ou à mãe, há sinais, digamos assim, que os estudos apontam como mais frequentes, né, do comportamento desse agressor do bullying ou do cyberbullying? A gente está vivendo hoje, provavelmente, o segundo momento do boom do bullying e cyberbullying, né? Lá em 2005, talvez antes de 2005, teve aquele grande boom dos livros de bullying e cyberbullying, que eles tiveram, para mim, na minha visão, e eu participei, de uma certa forma, desse primeiro momento, foi uma grande onda para trazer o problema para o Brasil e, tem esse problema aí, a gente tem que resolver. Naquele primeiro momento, os autores, a grande maioria, eu não participei desse tipo de movimento, mas muitos autores falavam que a característica desse agressor é um sociopata, é uma pessoa que tem pouco carinho pelos animais, que não tem empatia pelas pessoas, que não olha bem nos olhos. Aquilo ali talvez foi, no primeiro momento, o que tinha. Certo. Mas eu acho que hoje, passados aí 15 anos, a gente já está chegando à conclusão que o assunto é mais complexo que esse. Não é bem só isso. Eu não tenho dúvida que tem sociopatas no meio da nossa sociedade, da civilização. Sim. Tem estudos, né, que falam, né, que são 5% da sociedade e que alguns, inclusive, são serial killers, né, são assassinos seriais. Os casos mais graves são todos assassinos seriais, na minha visão, são sociopatas, de um grau assim, muito, muito perverso. Mas eu não creio que é só apontar que é sociopata e vai virar agressor de bullying, porque muitas vezes o que a gente vê é que existe uma má orientação dentro de casa. O próprio pai ou a mãe, de uma forma indireta, acaba prejudicando a formação daquela pessoa que está em desenvolvimento ali, incentivando esse tipo de prática. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha pai que falava para o filho, se apanhar no colégio, vai apanhar em casa. Esse comportamento é um comportamento que não é aceito pela Constituição Federal de 88, né? Isso não é condizente com a dignidade da pessoa humana, com todo aquele valor democrático que a gente tem, que a gente tem, né, no Estado, na República, né? Então, isso não era aceito antes, mas agora, mais do que nunca, não é permitido. Mas ainda tem gente que educa o filho assim. Esse tipo de comportamento acaba gerando mais violência. Quando não, muito mais violência. Então, acontece, pode ter traços de sociopatia? Sim. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês lerem o livro ou até assistirem um filme, né? Você já viu o filme já, Ana? Aquele Precisamos Falar sobre Kevin? Eu não lembro. Eu sou péssima para lembrar títulos. Tem uma criança que já era bem complicada e quando virou adolescente era o sociopata total. Sim, eu lembro do filme, mas não lembro. O filme tem mais de 10 anos. Talvez tenha até 15 anos. Então, assim, falar que eles não existem, existem. Mas eu vou falar que não é tão fácil hoje, como aqueles primeiros autores falavam lá, que essas pessoas têm traços, porque muitas vezes pode ser má orientação dentro de casa, pode ser má orientação na rua, porque não adianta, o pai e a mãe ensinam tudo que quer dentro de casa, certinho, chega na rua, o grupo, né, a força do grupo, né, pode passar para ele valores errados. Valores,
incongruentes com o que o pai passou. Então pode ser lá fora que estão passando valores errados para ele. Então, assim, é bem interessante que o assunto é complexo. O que eu falo para vocês que, para mim, aponta muito fácil esse segundo momento? Esse filme da Julia Roberts, que passou uns 3 anos atrás, Extraordinário. Lá fica visível que o bullying não é um problema de uma camada só, ele é um problema de várias camadas. Então, ele é um problema mais complexo. É uma coisa difícil para ir do direito, porque a gente não está acostumado. A gente está acostumado a mexer com o processo, né? E Sim. acaba que, socialmente, isso pode ter várias camadas que, muitas vezes, isso não pode ser... Isso acaba não sendo transposto com o processo. Mas esse filme Extraordinário, eu gostaria de sugerir para vocês assistirem um filme com a Julia Roberts, que lá não sataniza a figura do agressor. Porque o agressor tem que ser punido, sim. Mas não é só falar que ele é sociopata, porque muitas vezes acontecem outras coisas. É mais complexo. E muitas vezes, quando a gente vê casos de pessoas que na infância foram abusadas, né, e às vezes até abuso, né, abuso sexual, tal, muitas vezes as pessoas também se transformam em abusadores. Pelos estudos que tens desenvolvido, ou até mesmo se já tiveste algum caso nesse sentido, já foi possível verificar uma vítima de bullying que se tornou um autor de bullying? Sim, inclusive, tem alguns autores que dividem essa classificação de participantes do bullying, Sim. levando em conta isso. Por quê? A maioria dos autores fala que tem as vítimas, os agressores e as testemunhas silenciosas. E já tem autor que cita vítima, agressor, testemunha silenciosa e vítimas agressoras. Uhum. Que são esse caso aí. E que eu costumo classificar nas escolas militares os alunos dos últimos anos. Porque, geralmente, nas escolas militares, esse pessoal submete os calouros a muito trote, a Sim. muita práticas repetitivas, né? Então, Sim. o que acontece? Aquele calouro, quando está no ambiente militar ali, pode achar que, quando eu chegar no quarto ano, eu tenho direito de fazer isso com os calouros novos. Então, Sim. a vítima agressora, ela é uma classificação que eu no meu livro até falo, e que alguns autores colocam como esse quarto participante. Lélio, eu não identifico mais nenhuma pergunta aqui, eu só quero te agradecer em nome da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, em nome aqui da doutora Carla, em meu nome, não foi um prazer, você nos deu uma aula sobre cyberbullying, né? Eu creio que todos que tiveram o privilégio de te ouvir, né, vão se interessar ainda mais pelo assunto. Aqueles que não são da área jurídica, eu acho que agora tem muito mais, muitas ferramentas, né, para lidar com essa questão, até no trato com os filhos. E é isso, nosso muito obrigada. Né, você sabe que você tem aqui as portas abertas. Eu quero dizer aqui que a palestra aqui do professor Lélio está à disposição no YouTube, né? E também dizer que os livros dele, né? Ele diz que eu sou uma pessoa dedicada à criminologia, mas ele já está se transformando num mito, né? Um mito, uma pessoa que realmente se entregou à criminologia em todos os sentidos, não só na pesquisa, escrevendo livros, né, os teus livros de criminologia, de bullying, e também como promotor, na prática do promotor, e também, né, sempre defendendo o nosso Ministério Público. Eu lembrei agora que fizeste uma menção à questão da legislação, e eu quase que não me seguro, porque não é só a questão das leis que ficam anos e anos para serem aprovadas ou discutidas, mas também aqueles retrocessos, daquelas leis que estão dando certo, por exemplo, a 12.850, a lei da organização criminosa,
eu creio que as modificações feitas foram altamente prejudiciais. E era uma lei que estava dando certo a parte de delação premiada, né? Houve modificação. Então, é uma pena, porque a gente dá, às vezes, um ponto para frente e dois para trás. Né? Mas eu sou suspeito de falar da lei do crime organizado, porque os maiores críticos da lei do crime organizado são os criminólogos críticos. Uhum. E eu vou falar uma coisa com vocês, assim, tudo que eles falam é sem comprovação empírica nenhuma. E eles se agarram na história, não, nosso objeto aqui é o materialismo dialético. Tá, mas eu quero saber o seguinte, cadê uma pesquisa científica empírica aí para comprovar o que estão falando? E eles são críticos totais, eles criticam a delação premiada, criticam tudo, mas, como sempre, não tem nada concreto para oferecer. E, infelizmente, esse fenômeno da criminalidade organizada é algo horrível que existe na sociedade, algo terrível que demanda situações diferentes, né? Então, mas, infelizmente, no Brasil, enquanto a criminologia crítica lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá, é um capítulo, aqui eles querem que seja tipo uma Bíblia, né? Eles querem ser tipo a única opção de resposta. Mas, se Deus quiser, a criminologia vai voltar a ter o lugar que a tradicional vai ter o lugar que ela sempre tem, que ela tem em todos os países aí de primeiro mundo aí, no seguinte, ela tem mais espaço. E ela tem propostas e sempre baseada em evidências científicas. A gente é menos ideologia, mais ciência. Isso, muito bem. Também concordo plenamente e estamos no mesmo barco. E muito obrigada por comandar tão bem, estar à frente deste timão aqui, desta nau que navegou tão bravamente, né, por esses mares da criminologia. Muito obrigada. Também meus agradecimentos à equipe da Escola Superior, a todos os colegas que contribuíram com perguntas ou que simplesmente nos prestigiaram, né, com a sua presença nas redes. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Tá bom, um abraço. Um abraço, Bela. Um abraço.